Palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Louvor a Deus. Louvor a Deus. Para sempre, amém. Louvor a Deus. Para sempre, amém. Caros irmãos e irmãs, celebramos este domingo, o domingo 33º. Nós sabemos que o ano litúrgico, iniciado no Advento, prosseguido no Natal e consecutivamente no tempo quaresmal, no tempo pascal, é ornado dentro dele outra que as solenidades que celebramos nos domingos, que nos aparecem como a solenidade da Santíssima Trindade, São Pedro e São Paulo, a Assunção de Maria. É ornado de 33 domingos, 34 semanas do tempo comum. 34 semanas. E nós hoje estamos celebrando o domingo 33º. Nós estamos concluindo um ano para a igreja. Mediante as catequeses que já dei aqui neste ambão, dos 2 últimos anos, já compreendemos de que o ano para a igreja não funciona na mesma cronologia do ano civil como nós celebramos. E que o evangelho que nós escutamos de Marcos, que é o evangelista que esse ano nós estamos meditando ao longo, desse ano litúrgico. Domingo passado, escutávamos o último episódio de Marcos antes de que ele começasse o relato da paixão. O relato da viúva que ofereceu no templo de Deus 2 moedas. É o último episódio do Evangelho de Marcos. Depois daquele episódio, Marcos começa a escrever aquilo que era o objetivo dos evangelhos: escrever sobre a paixão, morte e ressurreição. Para quem não sabe, os evangelhos não foram escritos da forma com que aparecem. Primeiramente foi escrito a paixão, morte e ressurreição, e depois foi se colocando o que tinha acontecido antes, de milagres, parábolas e discursos. Pois bem, domingo passado, meditávamos o último episódio. E nós estamos celebrando hoje o 33º domingo do tempo comum. Ou seja, a penúltima semana do ano para a igreja. Próximo domingo concluiremos o ano. Iniciaremos, a partir deste domingo a 15, iniciaremos o tempo do Advento, o início do ano litúrgico, e ali encontraremos o Evangelho de Lucas, que vamos meditar no próximo ano. No entanto, ao término desse ano litúrgico, escutávamos hoje o Evangelho e, para quem ler o Evangelho de forma superficial, parece que o Evangelho está querendo tocar terror em nós. O Evangelho começava hoje dizendo assim: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu. E aí, basta que aconteça algum fenômeno desses, e a gente fica dizendo: está vendo que o Evangelho falou assim, vai tudo se acabar. É como se o Evangelho de hoje, e nós sabemos porque nós estudamos, que se o sol se apaga, se a lua perde o seu brilho e as estrelas caem, quem é que vai ficar vivo? Até parece, numa leitura superficial, que Deus nos criou para nos acabar. Ora, nós precisamos entender o que é que Marcos está dizendo quando ele fala que o sol vai se escurecer. O que é que Marcos está querendo comunicar de mensagem? Eu falo de Marcos porque é o evangelista que escreveu. Ele tem um público, ele tem uma comunidade. Quando ele disse que a lua vai perder seu brilho e todas as estrelas começarão a cair,
Primeiramente, Marcos está dentro de um contexto pagão. E nós sabemos, sobretudo os jovens que já passaram do estudo, o estudo fundamental, todos nós já estudamos as culturas, a egípcia, a babilônica, a persa, a grega. Ora, caros irmãos e irmãs, desde a cultura egípcia até a cultura grega, nós sabemos que existe um culto fortíssimo ao Deus Sol. Existe um culto fortíssimo dentro do paganismo aos astros, à lua, às estrelas. Não é incomum encontrarmos cultos, celebrações e ritos ao Deus que o paganismo chama de Deus Sol. Não é difícil encontrar rituais feitos diante da lua, porque acreditamos de que dependendo da fase da lua, sobretudo se ela é cheia, ela carrega magias e encantamentos que são realizados diante dela. Não é difícil encontrar culto às estrelas, sobretudo num contexto como esse nosso, em que tantas pessoas que se dizem católicas acreditam em horóscopo, que nada mais são do que desenhos de estrelas, que muitos de nós cultuamos, que muitos de nós temos o hábito de consultar, para entender um pouco do nosso temperamento, da nossa personalidade, daquilo que gostamos ou não. As estrelas, na verdade, dizem quem nós somos. Quando o Evangelho de Marcos diz que o sol vai escurecer, que a lua vai perder seu brilho e que as estrelas cairão, Marcos está dizendo que todo culto, que todo delírio que o homem, portanto, atribui aos astros, colocando-os no lugar de Deus, todas essas realidades se apagarão diante daquele que vai vir entre as nuvens, cheio de poder e glória. Ele concederá a nós o real sentido do que é viver. Quando se cultuava o Deus Sol, Marcos está dizendo, vai escurecer, vão entender que o Sol não é Deus nenhum. Quando o Senhor vier na sua glória, quem cultuava a lua achando que ela tinha magias, intervenções, presságios, profecias, vai se acabar. A lua, portanto, perderá o seu brilho, no sentido de que todos aqueles que colocaram na lua qualquer tipo de apoio ou de refúgio, compreendendo que dela poderia sair alguma coisa, está dizendo, naquele dia, não ficará nem crença sobre crença, nem sobre sol, nem sobre a lua. O fato de que as estrelas cairão, não significa, portanto, de que elas serão desagrupadas do espaço e cairão na terra. Significa dizer que todo o apoio, toda a farsa que muitas vezes eu criei, faça essa de conceder verdades às coisas mentirosas, serão todas desveladas. E o único astro que ficará no céu a olho de todos serem vistos, é aquele, o Senhor, do qual nos refugiamos e do qual nós pedimos que nos guarde. Se o paganismo, a comunidade, a raça egípcia, a grega, a babilônica, todas elas colocavam o seu apoio, compreendendo que todos esses astros criados eram sinônimos de Deus, Marcos diz, todas elas darão espaço a Jesus que virá entre as nuvens. Não haverá mais quem olhasse para o sol e dissesse que o seu fogo não mais se esmoreceria. Não haverá mais quem olhe a lua e diga, dela me vem alguma coisa, porque virá do Senhor. Não haverá ninguém que olhando para as estrelas queira adivinhar o que é que vai acontecer amanhã com a sua vida, porque o Senhor é quem cuida de nós. Marcos não está anunciando uma destruição apocalíptica. Marcos está dizendo que a nossa única referência é Deus e o seu amor. Logo em seguida, após essa visão, o Evangelho diz, ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra. Aqui não significa que os anjos são aqueles alados com asas pontiagudas que depois vão vir à terra.
A palavra anjo no Evangelho significa mensageiro. Todo aquele que se coloca entre Deus e os homens para anunciar a boa nova é um anjo que reunirá todos os filhos, preparando-os para essa vinda, da qual todos os domingos aqui celebramos e pedimos ao Senhor que Ele venha logo. Todos os domingos nós nos reunimos para pedir a Jesus: venha. É tanto assim que dentro da Santa Missa, todos os domingos, chegamos a dizer: mistério da fé e do amor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, como é que a gente diz? São esses mensageiros anunciadores da palavra, são esses anjos que a palavra hoje diz, e eles reunirão os eleitos de Deus. Por isso que nós não podemos faltar à missa. Estamos reunidos e nos sentimos eleitos porque nós o somos. E não somos eleitos porque somos os melhores, mas somos eleitos porque fomos batizados. Convocados, portanto, no batismo, a nos agruparmos e esperarmos o Senhor, como a cada missa nós pedimos em cada parte da missa: Senhor venha, Senhor venha, Senhor venha, Senhor venha. Os nossos olhos estão no Senhor, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Já não mais é o sol, nem a lua, nem as estrelas a darem ordens de comando, porque dele sai qualquer tipo de profecia sobre nós. Todas essas realidades se apagarão e darão vez ao Senhor, que é Senhor de tudo e de todos. É verdade, caros irmãos, que essas forças dos astros continuam a predominar muitas vezes em nosso meio. Há pessoas que se dizem católicas, mas que acreditam em nosso meio em forças do universo. São disseminadoras de que existe o demiurgo de Platão, né, que rege alguma coisa, o motor imóvel de Aristóteles. Olha para as realidades e diz: olha, há uma força, há quem olhe, há uma energia. Há inclusive gente que se coloca no ridículo de que antes de sair de casa tem que olhar a constelação dele, que tem formato de caranguejo. E se depois o caranguejo diz que é para sair com cinza, ela morre se não sair com cinza. O que tiver de bicho com chifre tem nessas constelações, e cada um se identificando com elas. E depois quer fazer leitura de estrela, de energia, de astro, e não mete os olhos na palavra de Deus para ficar atento à vinda do Filho do Homem. Mete a cara. Tem umas que inclusive ficam por aí bisbilhotando quem é que fica dizendo profecia, quando é que vai acabar. Não é que essa adivinhou a Covid, não é que essa adivinhou que as torres iam cair, então a gente vai ficar acompanhando para saber qual é a próxima, porque entendemos que ela vai adivinhar alguma coisa. Bom, se a gente coloca o olhar no Evangelho, o Evangelho diz o seguinte: quanto àquele dia ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. E a gente fica como cristãos eufóricos, querendo compreender os terremotos, assim como acontece aqui, como o Senhor vai colocar, né, que os terremotos acontecerão. Nada mais é do que as estruturas que acham que estão muito firmes, todas elas cairão. É a linguagem que Marcos quer falar para comunicar à sua comunidade que não ficará pedra sobre pedra diante daquilo que Deus será entre os homens. Não haverá mais nenhuma dúvida no nosso coração de que o sol, as estrelas, os reinos, a lua, nada disso provém aquilo de que nós realmente necessitamos. O que não dá, meus irmãos, é dizermos que nós somos cristãos com cultura pagã. Tem pessoas que são movimentadas pela superstição. Não, eu vou hoje para uma consulta de trabalho, eu vou levar o rabo de coelho, não é? Tem um negócio de rabo de coelho que dá sorte.
Ah, não, eu vou colocar, ou seja, uma ferradura de cavalo atrás da porta para ter dinheiro, né? Haverá um terremoto em todas essas coisas, porque todas essas estruturas cairão. E ficaremos decepcionados, eu nem sei, porque a gente já sabe que essas coisas são fúteis. Os mensageiros que serão enviados aos 4 cantos da terra para reunir os eleitos, irão instruir os eleitos para pôr o seu olhar sobre os céus, mas para não esperar dos astros que encontrar lá alguma coisa. Colocamos os nossos olhos do céu para ver o Senhor que vem. O salmo de hoje dizia o que para nós? Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vamos dizer juntos? Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Diga isso para valer, diga isso com seu coração. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. O salmista está dizendo: guardai-me. Guardai-me de quê? De toda fantasia, de todo delírio, de tudo aquilo que às vezes a gente quer se aganchar. Como padre exorcista dessa arquidiocese, quantas e quantas vezes pessoas vêm loucas, porque já andaram por tudo que é lugar, e aí, como não existe mais nenhum lugar para ir, vem para a igreja da qual foi batizada, para resolver o problema, mas depois que andou por tudo que é canto. Pessoas que são católicas e que andam querendo saber o futuro, quando o Filho de Deus diz: nem eu sei. E ficam enlouquecidas atrás aí das esquinas de quem faz leitura de mão. Ah, não, eu quero que alguém faça a leitura da mão. Se eu fosse você, começava a ler a palavra de Deus, que tem mais futuro. Ah, eu vou para a casa da senhorinha, a casinha espírita que tem ali, que eu quero falar com vovó, que já morreu 50 anos atrás. Aí vai lá para falar com vovó. Depois chegar na missa para levantar o braço, a hipócrita, dizendo: creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Mentira. Aonde é que estão os nossos olhos? Sabe por que o padre está dizendo isso? Porque a segunda leitura de hoje disse um recado que não vou fazer nem meu, eu vou fazer do apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus, que diz o seguinte: onde existe o perdão, já não se faz mais oferenda para o pecado. Se você entendeu, repita. Onde existe o perdão, já não se faz oferenda para... Eu espero que nós tenhamos compreendido. Porque depois a gente anda com o texto na mão, dando espaço nas redes sociais, dando acesso, dando contribuição a gente que está falando asneiras. Vá ler a palavra de Deus, fortifique a sua fé nessa palavra, nos agrupemos, porque somos os eleitos pelo batismo, de manter os nossos olhos para o céu, não numa atitude supersticiosa, mas numa atitude de vigilância, porque o Senhor virá para nós. Marcos está concluindo o seu evangelho, depois de tantas passagens que líamos aqui durante esse ano, dizendo que os nossos olhos se voltem para o Senhor. E que tudo aquilo que eram apoios, ou fantasias, ou delírios nossos de colocar apoios em realidades mentirosas, Marcos está dizendo, tudo será desvelado. Os terremotos geralmente causam movimento e ruína. Todas essas crenças serão arruinadas. O Senhor é a única expressão que será vista, e que maravilha quando nós o olharmos e dissermos: o Senhor nos guardou, no Senhor me refugiei. Existe, meus irmãos e minhas irmãs, metais preciosos. Um deles se chama ouro. O ouro é um metal precioso. Mas também existe ouro de tolo. E eu acho que você sabe perfeitamente o que significa o ouro de tolo. Marcos, no evangelho de hoje, quase concluindo o ano litúrgico, quer fazer com que cada um de nós faça essa avaliação. Eu sou um cristão batizado que me configuro ao ouro
ou ao ouro de tolo? Sou de fato cristão e o meu refúgio é o Senhor. Nele espero e peço que Ele me guarde de tudo aquilo que me separa do seu amor? Ou finjo, reluzindo ser ouro, não sendo, apoio e beleza e satisfação e impressão todas da palavra de Deus, e no entanto, nenhum dos sinais da palavra ainda consigo ver na minha vida. Reluzo, pareço ouro e de verdade não sou. Que esse evangelho, que Marcos, portanto, está quase concluindo, no próximo domingo iremos concluir o evangelho de Marcos e as meditações, dentro deste ano litúrgico, nos ajude a fazer hoje uma bela avaliação do que foi todas essas missas que participamos nesse ano litúrgico. Se nos ajudou a sermos ouro ou não nos motivou a deixarmos de ser o ouro falso, o ouro fingido, que a gente ainda não teve coragem, não é, de combater, de gladiar, de superar. Amém?